Olá pessoal, vamos então a mais uma videoaula, né? Nessa videoaula então eu vou dar continuidade aí, né, aos seletores do CSS, né? Na última videoaula então nós vimos aí sobre o seletor de tags, né? Agora nós vamos ver aí o seletor de ID e o seletor de classe, tá bom? Vamos começar então pelo seletor de ID. Eu vou fazer o seguinte. O ideal aqui, pessoal, que acontece? O seletor de ID, na verdade, o termo ID vem do inglês, né, identifier. Então, o que significa? O ID ele é como se fosse na verdade, ele é como se fosse um documento, né, um CPF, né, um registro único para cada tag, né? Então, assim, quando eu dou um ID para uma tag, eu estou estabelecendo como se fosse, fazendo uma analogia, né, com uma pessoa, estabelecendo meio que o CPF, entre aspas, né, daquela tag, né? Então, nenhuma outra tag pode ter aquele mesmo CPF, né? Ao passo que a classe ela vai funcionar semelhante ao nome das pessoas, né? Por exemplo, meu nome é Ricardo, né? Existem vários Ricardos, né? Então, assim, o que acontece? O seletor de classe eu posso repetir, né? Então a gente vai ver que o seletor de ID ele é dado no CSS pelo jogo da velha, né? A gente vai ver como é que funciona, eu vou explicar aí logo mais para vocês. E o seletor de classe ele é dado através do ponto, perfeito? Então, o seletor de ID, como nós vimos aí, né, eu vou usar o atributo ID lá no HTML para poder identificar a tag que eu quero aplicar o meu estilo, perfeito? Então, nesse exemplo aqui, lá no CSS, eu vou usar o jogo da velha, né? Dou o nome que eu quiser para o meu seletor. Aqui no caso eu dei, no exemplo, eu dei título principal. Então, o mesmo nome que eu der aqui no ID, eu vou dar lá no HTML. Na hora que eu for identificar aí a minha tag, né? No caso aqui, eu estou identificando o H1 com o ID título principal. Então, eu não posso usar o mesmo ID em outras tags, tá claro? Então, aqui, já em relação às classes, né? Eu posso duplicar, posso ter a mesma classe, né? Tanto para vários parágrafos, né? Ou até mesmo para tags diferentes, como neste exemplo aqui, eu estou usando um P e um H2. Tá bom? Então lembrando que a diferença principal entre ID e classe é mais a questão da semântica, né? Então o ID, né, ele vai ser único, né? E uma vez que eu estabeleci um ID, eu só posso atribuir ele a uma única tag, né? Ao passo que a classe, né, que a gente já viu que inicia com um ponto, né? E eu dou o nome que eu quiser também para minha classe, né? Eu vou poder repetir o mesmo nome para várias tags iguais ou até mesmo para tags diferentes, perfeito? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui o nosso exemplo, né, para poder criar aqui, ao invés de H1, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui título principal, né? Então o jogo da velha, como é título principal, tá certo? Eu vou alterar aqui também no H1, né? Então agora eu vou selecionar apenas esse H1, né? Então eu vou colocar aqui ID, né, igual a título principal, perfeito? Então principal. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Agora o nosso exemplo está da seguinte forma, né? Ó, se eu for atualizar aqui, opa, deixa eu remover esse P aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, ponto, né? Texto, destaque, tá certo? Então vou colocar um valor assim, texto, destaque. Só que aí agora, quando eu atualizar aqui, ó, ele não vai mais pegar os parágrafos, tá certo? Então vou ter 3 parágrafos, né? Vou ter que acrescentar aqui mais 2 parágrafos para poder ilustrar melhor para vocês como que vai funcionar, tá certo? Então vou colocar um P aqui, outro P, né? Para falar, deixa eu colocar aqui Júpiter, Saturno, pronto. E aqui eu vou colocar um outro parágrafo para falar de, acho
aqui de Marte, já falei, vou falar de Marte aqui. Marte. Pronto. Então, tem aqui 5 parágrafos agora, né? Acrescentei mais 2, né? Mas vamos supor que eu queira dar destaque, né? Por exemplo, né? Apenas para o parágrafo de Júpiter e de Marte, né? Então, o terceiro e o quinto parágrafo, né? Então, eu só quero colorir o terceiro e o quinto parágrafo, né? Então, eu vou lá e marco aqui o parágrafo com a classe que eu quero, né? Então, já que eu quero marcar o terceiro, eu venho aqui e coloco class, né? Como eu coloquei texto de destaque, ele vai ser do texto de destaque e o último também, class, né? Texto de destaque. Então, agora eu não vou colorir todos os parágrafos, né? Eu posso selecionar quais parágrafos eu quero aplicar esse estilo, tá certo? Então agora, ó, só o terceiro e o quinto parágrafo vão estar na cor azul escuro, ó, tá certo? E os outros vão permanecer da cor padrão, perfeito? Então, e apenas esse H1 é porque geralmente numa página HTML a gente só tem um H1, né? Neste exemplo aqui, eu coloquei o título principal, né? Então, apenas esse H1, né, vai ter o ID título principal. Eu não posso colocar título principal, apesar de que funciona, né? Ó, se eu colocar aqui título principal, ele até aceita. Só que isso aqui está errado, tá bom? Porque isso aqui causa confusão, a gente vai ver em relação, por exemplo, ao JavaScript, que é uma linguagem de programação né, da parte de desenvolvimento web também, né? E isso aqui causa muita confusão também no JavaScript, tá certo? Então, não é legal fazer esse tipo de coisa, tá? Atribuir ID seja para outro H1 ou para outro parágrafo, né? Colocar título principal. Então, se eu fizer isso aqui, ó, título principal ID, colocar mais de um ID, né, o mesmo ID para outras tags ou até mesmo a mesma tag, não é legal. Então, somente para uma tag, né? Então, uma vez que você atribui um ID, ele só é daquela tag, né? Então, como ID é diferente. Agora, a classe eu posso repetir, tá bom? Então, posso ter a mesma classe aqui para tags diferentes, né? Ou para, num exemplo aqui, né, para 2 parágrafos distintos, né, diferentes, ok? Bom, pessoal, lembrando então que o ID não pode se repetir, uma vez que você atribuiu ele para uma determinada tag, só aquela tag vai ter aquele ID, né? Ao passo que a classe ela pode se repetir. Lembrando que o ID ele começa com o jogo da velha, né? E a declaração, né, da classe começa com um prefixo ponto, né? Então um começa com o jogo da velha e o outro começa com ponto. E na hora de usar no HTML basta usar o ID, né, como atributo da tag ou o atributo class, tá certo? Bom, eu vou encerrar aqui, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida basta entrar em contato aí comigo, né, ou através da plataforma do Moodle, né, ou até mesmo por meio dos fóruns, né, ou dos tutores aí. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.